Fala líder, hoje eu vou falar quais são os 7 maiores erros que todo garçom comete. Com esse vídeo eu quero te ajudar a treinar melhor a sua equipe, eu quero te ajudar a orientar a sua equipe para que a sua equipe de atendimento possa vender muito mais e possa deixar o seu cliente muito mais feliz. Eu sou Marcelo Marani, sou dono de restaurante como você, trabalho com restaurantes há mais de 25 anos e agora eu quero te mostrar quais são os 7 erros que todo garçom comete. O primeiro erro é deixar de perguntar se o cliente conhece a casa. Muitas vezes o garçom não faz uma pergunta básica no início do atendimento, que é: e aí, tudo bom? Eu sou o Marcelo, hoje eu vou ter o prazer de te atender e eu quero te perguntar, é a sua primeira vez na casa? Quando você faz essa pergunta básica, você passa a ter muito mais recursos para trabalhar. Se for a primeira vez na casa daquele cliente, você tem a oportunidade de apresentar quais são os pratos mais vendidos, qual é a especialidade da casa. Se não for a primeira vez, você pode perguntar do que o cliente mais gostou, se ele quer repetir o prato, se ele quer experimentar uma coisa nova, se ele já conhece qual é o sistema da casa. Então, o que eu vejo é que a maioria dos garçons não pergunta se é a primeira vez do cliente na casa. A segunda coisa é conhecimento do cardápio. Conhecer o cardápio é essencial para trabalhar com atendimento de salão. Muitas vezes o seu cliente pode não gostar de algum ingrediente e ele pergunta para o garçom: garçom, eu tô aqui nessa churrascaria, mas eu não gosto de carne. Você tem uma outra opção para mim? E o ideal é que o garçom tivesse ali uma outra opção da casa, seja uma massa, seja alguma outra coisa, uma salada especial para que o cliente seja bem atendido. É muito chato quando a gente chega no restaurante, faz uma pergunta para o garçom e vê que ele ficou todo perdido. Às vezes você faz 2, 3, 4 perguntas e toda vez ele vai até o maître, até o gerente para confirmar a informação, simplesmente porque ele não estudou o cardápio, simplesmente porque você, empresário, não ajudou o seu atendente a conhecer melhor o cardápio e assim fazer uma venda consultiva. O terceiro erro que todo garçom comete: intolerância. A intolerância alimentar está ficando cada vez maior na população do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem uma quantidade de glúten muito maior do que o que a gente tinha há algum tempo atrás nas farinhas de trigo, por exemplo. Isso acabou desencadeando uma intolerância ao glúten. A gente tem outras pessoas que não toleram frutos do mar, camarão e outras coisas mais. Quando o seu garçom deixa de fazer essa pergunta, a gente tem 2 caminhos. Eventualmente você pode levar até a mesa do cliente alguma coisa que ele não vai ficar feliz, ou mais do que isso. O segundo caminho é que às vezes ele pode inclusive passar mal e ter grandes problemas simplesmente porque o seu atendente não perguntou para ele. O quarto item que todo garçom erra: não ouvir atentamente ao pedido dos clientes. E isso acontece com muita frequência. Às vezes o garçom está com pressa, às vezes ele tenta adivinhar o que o cliente vai pedir e às vezes é uma coca com limão espremido e gelo, e aí ele traz o limão em fatias e o cliente manda o pedido voltar, ou pede para o pedido voltar simplesmente porque o garçom não escutou. Muitas vezes já aconteceu, inclusive nos meus restaurantes, o garçom está ali desatento e o cliente pediu uma pizza de calabresa sem cebola. E aí ele tem um retrabalho muito grande de cozinha, tem um desperdício e vai aumentar o seu CMV. E mais do que isso, vai desagradar o seu cliente que ficou ali esperando muitas vezes 20, 30 minutos por um pedido. Quando chega na mesa, o seu garçom não prestou atenção e vai ter que repetir o pedido. Então, não ouvir atentamente aos pedidos do cliente é um erro muito grande. O quinto erro: comunicação. A comunicação é um dos itens mais importantes para todo atendente e todo garçom. Ele precisa manter uma boa comunicação com os colegas que estão no salão, seja o maître, seja o chefe de fila, seja o commis, seja
qualquer outra pessoa que esteja auxiliando o garçom ali no salão. O garçom precisa manter uma boa comunicação com a cozinha também. Essa boa comunicação faz com que o atendimento não fique nadando. A gente gosta de usar esse termo quando a equipe de salão está toda perdida, quando os garçons não podem nem ver ali um cliente chamando, que ele não vai conseguir, que ele vai fingir que nem viu aquilo, porque ele não tem tempo para atender. Então manter uma boa comunicação é muito importante para que não haja insatisfação dos seus clientes, assim como o sexto item que é tão importante: sinais do seu cliente. O seu cliente faz sinais visuais o tempo todo. Quando eu estou treinando a minha equipe, eu sempre digo que o bom atendente é aquele que fica com as mãos postas para trás, aquele que fica olhando tudo o que está acontecendo o tempo todo, como se fosse uma águia. Um bom garçom fica observando as expressões corporais e faciais do cliente sem ser invasivo. Você precisa entender, muitas vezes, quando o cliente só de olhar para o seu atendente quer dizer que ele precisa de alguma coisa. O cliente vai manter uma comunicação visual o tempo inteiro com os amigos, com a família, com os convidados que estão na mesa com ele. Se por acaso ele fizer qualquer sinal diferente do habitual, ele precisa da ajuda do seu cliente. Muitas vezes o seu garçom está batendo papo, muitas vezes o seu garçom está desatento, muitas vezes o garçom está escorado ali na copa, escorado no caixa, e aí ele não vai ver que o cliente precisa dele. Então observar os sinais do cliente é muito importante. E agora o último item que é tão importante e que muitos garçons esquecem disso: discrição. Manter a discrição é essencial. Muitas vezes acontece de clientes irem em bares e restaurantes e não quererem que essa presença seja percebida. Isso porque às vezes ele está saindo com uma amiga diferente, às vezes ele está saindo com uma companhia que ele não gostaria de ser visto, e o seu garçom pode ser invasivo e dizer: olha, você quer o de sempre, e às vezes o de sempre não era para aquela pessoa que está acompanhando o seu cliente. Então, ser discreto é uma habilidade muito importante para todo garçom extraordinário. Treine a sua equipe para que eles sejam discretos, para que eles não sejam invasivos em nenhuma situação. Ser discreto é uma habilidade muito importante da sua equipe de atendimento. Então, esses foram 7 erros que todo garçom comete. Eu quero que você faça uma reunião hoje mesmo com a sua equipe de salão. Passe com cada um desses itens, com cada uma das pessoas, para que eles não cometam esse erro e para que o seu atendimento possa melhorar muito. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina para assistir outras aulas como essa, outros conteúdos valiosos como esse. Deixa um curtir aqui, deixa o seu comentário se tem algum outro erro de garçom que eu não coloquei aqui e que é importante para que outras pessoas que vão assistir a essa aula também possam melhorar, evoluir, para que a gente chegue a resultados extraordinários. Então, líder, eu te vejo no topo!